E aí eu vou, enfim, me apresentar. Eu sou a Júlia, eu estou aqui pela Teia, eu representando a Teia, sou uma das fundadoras e também funciono como coordenadora de comunicação. Hoje a gente vai, em uma das nossas ações, o TI em Ação, a gente vai começar esse mini curso de dois encontros com a Carol Carvalho, que é especialista em comunicação digital, para a gente aprender um pouquinho mais dessa ferramenta que é o Instagram, que todo mundo com certeza usa bastante, quer conhecer cada vez mais, entender que está sempre mudando também, muita coisa acontecendo. E nessa vida de pandemia a gente ainda precisa se render um pouquinho mais a essas ferramentas, né? Bom, Carol Carvalho está aqui, eu já vou passar a palavra para você, mas antes eu só vou avisar que eu vou deixar um link no chat de uma apresentaçãozinha da Teia, falando quem é, o que é a Teia, o que acontece na Teia, porque eu não vou aqui passar a apresentação não, porque eu quero chegar logo no curso da Carol. Mas quem quiser, acho que é importante conhecer a Teia, seguir a gente nas redes sociais, é teia.coletiva, tanto no Instagram, no Facebook. Agora a gente tem um canal no YouTube também, que está começando a ter conteúdo novíssimo em folha. Essa aula, esse curso aqui vai para o nosso YouTube em seguida. Então, vou botar esse link no chat e já vou passar a palavra para a Carol, por favor. Muito obrigada, Carol, por aceitar esse nosso convite de entrar nessa ação, de entrar na teia e de entrar nessa ação de promover cursos gratuitos, enfim, dividir seu conhecimento com a gente. Muito obrigada. Posso pegar aqui? Obrigada, Júlia, pelo convite. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Carol. Hoje eu separei um pouquinho para vocês sobre Instagram, que eu acho que hoje é a rede que todo mundo usa, ela está mais popular do que todas as outras. E muita gente tem usado para ganhar dinheiro mesmo, para promover os seus produtos, serviços, até mesmo para se promover, para atuar como influenciador. Então, eu pensei em trazer aqui um pouco de boas práticas e algumas dicas para produção de conteúdo, para que vocês possam usar essa ferramenta gratuita e tão boa da melhor forma. Só para explicar, esse curso ele foi dividido em duas etapas, porque hoje a gente vai falar mais sobre a estratégia, boas práticas, o que você pode tirar de melhor ali da ferramenta, para depois a gente ter uma aula falando só sobre produção de conteúdo. Então, hoje a gente não vai entrar de fato em produção, a gente vai ficar mais ali na estrutura, né? Eu gosto de falar que o Instagram é uma loja. Então, assim, a gente tem vitrine, a gente tem araras. Hoje a gente vai construir a base da nossa loja para na semana que vem a gente colocar os nossos produtos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que eu fiz. Eu vou desligar minha câmera só para não dar interferência na conexão. Aí, alguém pode me avisar quando vocês já estiverem vendo? Eu estou vendo. Ah, beleza. Deixa eu diminuir aqui. Bom, vamos lá. Vendo sim. Legal. Eu chamei esse curso de Instagram modo turbo porque eu vou passar por todos os formatos, ferramentas e funcionalidades do Instagram para que vocês consigam potencializar ao máximo o uso da ferramenta. E aí, começando um pouco pela agenda que a gente vai cumprir hoje, a gente vai falar sobre nicho e subnicho, que é definir o nosso campo de atuação, sobre as personas, que são as pessoas com quem a gente fala. A gente vai falar sobre análise de concorrência, sobre como montar ali o perfil ideal, sobre o uso de hashtags, e vou dividir um pouco com vocês de estratégia para uso de hashtags, que é algo que me perguntam muito. Vamos falar sobre atrair seguidores engajados, né? Que não é só atrair seguidores, mas que se engajem com o conteúdo que você publica, com os seus produtos. E no fim a gente faz um recap, eu abro para perguntas para a gente poder passar o que foi dito hoje. Aí, antes de começar, eu vou só me apresentar aqui para vocês. Já disse que sou Carol, né? Mas um pouco da minha experiência. Eu trabalho com planejamento de comunicação digital, mas eu tenho uma veia muito forte em conteúdo. Eu trabalho há muitos anos com produção de conteúdo. Então, embora hoje eu atue mais
com a área de planejamento, a área de conteúdo, ela sempre aparece nas minhas construções. E eu acredito muito nas pessoas, então eu acho que a gente tentar conectar o que a gente faz com pessoas é um caminho muito certo. Eu também sou apaixonada por boas histórias, eu acredito que todo mundo tem uma história para contar. Às vezes a gente pode até não reconhecer, mas no final todo mundo tem uma boa história. E eu busco construir conexões verdadeiras. Então, assim, hoje, apesar da gente falar de crescimento, de seguidores e tal, eu quero muito deixar para vocês a mensagem de que busquem, ao longo dessa construção de comunidade, que é o que a gente faz quando a gente cria ali o nosso espaço no digital, vocês tenham como objetivo, assim, básico, criar conexões verdadeiras, né, com pessoas que se interessem pelo que vocês estão fazendo, que se interessem de verdade pelos assuntos e não fique algo raso, porque hoje em dia isso já está sendo muito valorizado e é o que traz resultados no final, né? Aí agora vamos começar. Antes da gente começar, eu preciso que vocês saibam que quem quer trabalhar no Instagram tem que estar preparado para meter a mão na massa, porque tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa manual. Então, geralmente, eu faço algumas consultorias e isso tudo que eu vou dividir com vocês, eu aplico nas consultorias de forma personalizada, claro, mas a resposta final sempre é: meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer. Então, eu quero começar já deixando vocês bem a parte disso, assim. Vai ter muita coisa para fazer. E aí, vamos começar entrando ali em nicho e subnicho, né? E o que é o nicho, né? Acho que quem acompanha, enfim, esses últimos... durante a quarentena surgiram muitos produtores de conteúdo, até mesmo pessoas focadas em marketing digital, e as pessoas falam muito sobre encontrar o seu nicho, mas o que é isso, né? Cara, o nicho é o seu território de atuação, é a temática principal do seu perfil. Encontrando o seu nicho, que você vai definir os temas que você vai abordar. Eu vou até me usar aqui como exemplo para vocês, né? Se eu construo um perfil profissional para divulgar o meu trabalho, o meu nicho é comunicação, o meu nicho é marketing digital, conteúdo digital. Então, assim, esse é o nicho onde eu vou atuar. E aí, todo o meu conteúdo ele vai ser produzido para responder ao meu nicho. Então, antes de começar, antes de produzir, existe um trabalho reflexivo de parar. A gente vai ver mais para frente que eu coloquei algumas perguntas para vocês responderem depois, assim, com calma, e pensar onde eu estou, em que nicho eu me encontro. Se você tem uma loja de roupa, você está dentro do nicho de moda. Se você tem se você é maquiador, você está dentro do nicho de beleza. Se você é músico, você está dentro do nicho de música. Então, é parar e tentar encontrar o seu nicho. E aí, quando a gente acha o nicho, a gente começa a trabalhar subnichos, que são ramificações dentro do seu nicho. Por exemplo, se eu estou no nicho de beleza, eu posso especificar para cuidados com a pele, maquiagem. Aí eu posso afunilar mais ainda em maquiagem para pele negra. Então, assim, quanto mais... E por que ter esses subnichos, né? Porque te ajuda a segmentar ainda mais a sua área de atuação, né? Ou seja, você vai chegar cada vez mais próximo da sua persona, que a gente vai falar no próximo capítulo, mas é o seu público ideal, o seu seguidor ideal, o seu cliente ideal. Então, quando a gente ramifica ao máximo, a gente afunila a comunicação. E aí, é claro que a gente vai diminuindo o alcance, né? Conforme a gente afunila, a gente vai alcançando menos pessoas, mas a gente alcança mais pessoas certas. Então, o nicho, ele está no macro. O nicho no macro, ele é o assunto grande, assim. Qual é o principal? Vou usar o exemplo aqui de vocês, assim. A gente tem o Jade, né, que toca pandeiro, né, que dá aula de pandeiro. Então, o nicho principal seria a música. Quando a gente afunila, a gente entra em pandeiro. Aí a gente pode fazer conexão com o samba. E aí tem muita gente que gosta de música, mas não gosta de samba. Então, aqui ele pega as pessoas que estão mais interessadas no segmento onde ele atua.
Então, é super importante a gente ter isso bem definido e eu vou ajudar vocês a definirem isso. E aqui eu coloquei umas perguntas que depois eu posso também disponibilizar a apresentação, se vocês quiserem olhar, mas seria legal se vocês tirassem um print, uma foto, ou anotassem mesmo, para depois responderem com calma, porque a partir dessas perguntas vocês vão conseguir definir o nicho de atuação de vocês. A primeira é para vocês pensarem em 5 assuntos que vocês têm interesse, gostam e estão sempre ali pesquisando sobre. E não é obrigatório que eles tenham conexão, tá? São 5 assuntos, assim, que podem ser aleatórios. O importante é que eles sejam verdadeiramente interessantes para vocês. Aí, uma vez que você pensou nesses 5 assuntos, começa a pensar, assim, em como você se relaciona com cada um desses temas. De onde surgiu o seu interesse? É algo superficial? É algo mais profundo? Você tem fonte de pesquisa? O que te fez começar a pesquisar sobre, querer saber mais? Como ele mudou sua vida? E todas essas perguntas são importantes para você ir entendendo, assim, se você realmente tem afinidade, se é algo que você gosta, mas você não tem tanta profundidade sobre o tema. Aí, depois que você fez isso, vamos voltar naqueles 5 temas principais e vamos pensar em 5 possíveis desdobramentos para cada tema. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui num exemplo. Eu vou falar sobre beleza. O que eu posso falar dentro de beleza? Beleza, eu posso falar sobre maquiagem, eu posso falar sobre cuidados com a pele, eu posso falar sobre cabelo, eu posso falar sobre cabelo cacheado, e eu posso falar sobre cores de batom, afunilando ainda mais, né? E aí, eu vou fazer isso para cada um dos temas que eu pensei. Eu vou pensar em 5 variantes que renderiam 5 posts diferentes, né? Vamos pensar já como um criador, assim, dentro desses temas que eu pensei. E vou observar se eu tenho facilidade de desenvolver esses conteúdos, se eu gosto de escrever sobre isso, se eu gosto de desenvolver sobre isso, se dá muito trabalho, se é algo fácil para mim. E aí eu vou começando a observar, né, quais são as minhas maiores afinidades. E aí vai fazendo isso de um para um, até você chegar nos temas que são mais genuínos, assim. Você vai ver que no final você vai encontrar um nicho, vai encontrar um tema que você fale mais, que você tenha mais bagagem, que você tenha mais experiência para compartilhar. Então é um exercício mesmo para que você chegue no final ali no tema que às vezes a gente nem sabe, né? Se você tem uma loja, um produto, é claro que é mais fácil, mas se você quer começar um trabalho ali de construir o seu perfil como uma autoridade, para vender cursos e tal, e você atua em muitos segmentos, é legal fazer isso para que você entenda aonde você tem uma afinidade mais genuína. Então, depois vocês peguem essas questões e tal, e tirem um tempinho para responder, que eu acho que vai ser interessante para vocês encontrarem aquele nicho macro. Aí agora vamos começar a funilar, né? Descendo para o subnicho. Vamos trabalhar aqui com um nicho de moda. Eu respondi ali aquelas perguntas. Não, perdão, vamos continuar com beleza que eu já trouxe. Eu respondi ali aquelas perguntas e eu entendi que o macro, meu macro de atuação, está dentro de beleza. Tudo bem. E agora? Como é que eu vou entender como é que eu posso afunilar dentro de beleza? Beleza é um campo muito amplo, né? Então eu preciso entender para onde eu vou, senão eu fico meio perdida. Primeiro, eu vou parar e olhar quais são os diferenciais do meu produto, serviço ou do que eu tenho para dividir com as pessoas. Eu posso não estar vendendo nada, posso não estar vendendo serviço nenhum, mas eu sou uma maquiadora e eu quero alcançar pessoas justamente para ganhar relevância na internet e daqui a um tempo lançar meu curso e tal. Qual é o meu diferencial? Eu faço maquiagem artística, eu faço maquiagem para todos os tons de pele, eu ensino as pessoas a identificarem quais as cores combinam melhor com as características delas. E aí isso desmembra para qualquer outro nicho que você atue.
Se você tem uma loja, a sua produção é artesanal, isso já é um diferencial. Você usa materiais ecológicos, se você trabalha com comida, é a variedade de sabores, se você oferece um serviço, é a facilidade que você dá para o cliente, a forma como você atua, é uma técnica que você desenvolveu, enfim. Tentar entender quais são os seus diferenciais. E se você não conseguir identificar agora, tá tudo bem, não tem problema. Porque é muito comum que as pessoas não tenham os seus diferenciais muito claros, e isso vai vindo com o tempo. Mas é interessante a gente fazer esse exercício de tentar descobrir quais são os nossos diferenciais. Aí o próximo passo é entender se a gente se conecta a um público específico, né? Se o meu produto, o meu serviço, o tipo de aula que eu ofereço, ele se conecta com um público específico, por exemplo, músicos, artistas plásticos. Aí eu trouxe aqui mulheres negras, plus size, loiras, fãs de determinado tipo de música, tentar desenhar ali de forma mais específica possível, né? Como o público que o meu serviço atende. E entendendo ainda sobre nichos e tal, isso aqui é mais voltado para quem quer vender ou para quem trabalha com algum tipo de serviço que envolva venda e tal. Entender o quão específico é o seu serviço dentro do seu nicho. Por exemplo, a gente tem aqui o nicho de beleza. Eu posso estar dentro do nicho de beleza e ser uma designer de sobrancelhas. Ou então eu posso ser uma maquiadora. Ou então eu posso trabalhar dentro do nicho de música e ser um professor de violão, um professor de pandeiro. Escrever ali, visualizar qual produto você vende dentro do seu nicho. E, por fim, se você levanta alguma bandeira, porque isso é uma forma de você se identificar também. Se você levanta a bandeira do feminismo, do corpo livre, é uma forma de você se posicionar, né? Essas questões, elas são todas importantes para construir mesmo, assim, o seu posicionamento. E quando isso estiver claro para você, vai ficar claro os nichos e os subnichos onde você vai atuar. Então, assim, quando a gente acabar aqui, quando vocês tiverem um tempinho, respondam essas perguntas, elas são bem pessoais, então o interessante é que sejam mesmo pessoais, porque cada pessoa é única, então a gente vai ter combinações de pessoas que atuam na área fitness, mas defendem um corpo livre. Então, elas não vão pregar aquele padrão de beleza inatingível e tal, e vão ter um diálogo mais real, mais verdadeiro. Enfim, a ideia é que vocês comecem a olhar para as suas particularidades mesmo com esse carinho e entendam que é dali que vai vir o potencial de vocês. Às vezes você quer dar um curso e o seu diferencial é que você é super atencioso, então os seus alunos vão ter um canal ali de comunicação direto com você, você vai oferecer um grupo de WhatsApp, uma mentoria específica, X horas por semana para cada aluno. Enfim, começar a pensar o que você tem de melhor e o que isso pode agregar para o seu serviço, para o seu negócio, e começar a montar o seu posicionamento. Aí, dessa forma, você vai começar a se encaixar nos nichos e subnichos, né? E aí, pessoal, eu deixei no final um espaço para perguntas, mas se vocês quiserem ir me interrompendo para perguntar, fiquem à vontade também. Aí aqui a gente vai entrar no assunto das personas. E antes da gente começar, a persona não é público-alvo. Quando a gente fala de público-alvo, a gente está pensando para quem a gente quer vender, né? E aí pode ser um público muito amplo. O público-alvo não é necessariamente a persona da minha marca, a persona com quem eu falo no meu perfil, porque a persona, ela é o meu cliente ideal, ela é o meu seguidor ideal, e nem sempre o público que compra vai ser o cliente ideal, ou a pessoa que te segue vai ser o seguidor ideal. Então, aqui a gente vai construir quem é esse seguidor ideal para você, por que a gente vai fazer isso, né? Porque conseguindo visualizar essa persona de forma mais clara, fica mais fácil construir uma comunicação direta para ela.
Então, se eu sei que a minha persona, ela é mulher, empreendedora, provavelmente mãe, que tem uma rotina corrida, fica mais fácil eu elaborar uma comunicação que encontre com ela nos horários que ela está disponível, ou que eu ofereça conteúdos mais curtos, porque eu sei que ela não vai ter muito tempo para ver coisas mais longas, que talvez eu encaixe um conteúdo mais profundo no final de semana, que é quando ela vai ter mais um tempinho, enfim. A gente construir essa persona é importante para que a gente acerte na nossa comunicação. E é possível que vocês tenham mais de uma persona por, por perfil, assim, né? Que o seu negócio tenha mais de uma persona, você não precisa definir um perfil um perfil assim de pessoa e mirar nele, você pode ter opções, mas é interessante que você não faça muitas, porque senão também começa a ficar algo muito abrangente, né? Aí, assim, voltando para o segmento de beleza, eu posso falar sobre cabelos, e aí eu falo tanto sobre cor, quanto sobre textura, mas aí se eu começar a abrir muito, assim, eu tenho uma pessoa cacheada, eu tenho uma pessoa que faz tintura loira, se eu começo a ter muitos perfis, eu acabo ficando com a minha comunicação um pouco pulverizada. Perdão. Então, por mais que seja interessante, dependendo do seu negócio, ter mais de uma persona, é legal não passar muito de 3 no máximo, porque senão pode ficar um pouco perdido. E aí, assim, tá, beleza, mas como que eu vou saber quem é a persona do meu negócio? Quem é a persona que eu vou interagir? Quem é o meu seguidor ideal? Quem é o meu cliente ideal? Bom, se você já tem uma página, você pode começar perguntando para o seu público, entendendo quem te segue hoje. Se você já tem um perfil, você já sabe que tem pessoas que estão ali, não são só seus amigos, elas estão ali porque de alguma forma se conectam com o que você oferece, com o seu trabalho. Começa a fazer umas perguntas para elas, para entender mais sobre elas. E existe um recurso ótimo para isso, que são os stories do Instagram. Você pode criar enquetes ali usando a ferramenta de perguntas, usando aquela ferramenta de testes e até mesmo a de enquete, que tem sim ou não. Você pode definir perguntas sobre a idade do seu público, se isso for relevante para o que você faz. Você pode perguntar sobre hábitos, se eles preferem acessar o Instagram de manhã, de tarde, de noite, se eles preferem conteúdos em vídeo, em texto, em fotos, se eles gostam de tutoriais, se eles gostam, por exemplo, no caso da Teia, se eles gostam desse tipo de aula ou se eles preferem que esses insights venham em posts estáticos. É perguntar mesmo, entender ali o que é interessante para o seu público e depois, quando eles forem respondendo, você vai ter bastante bagagem para analisar e entender como é que você pode atuar para as pessoas que você já tem. Agora, se você está começando do zero, e é o caso de muita gente, né? Ou então o seu Instagram, você até fala do que você faz no seu Instagram, mas ele é basicamente mais ocupado pelos seus amigos e tal. Então você precisa começar você vai precisar desenhar essa persona mesmo com base nas suas experiências. E uma coisa que eu acho que é interessante da gente ter em mente é que o nosso cliente ideal, e aqui eu vou usar o termo cliente, tá? Porque eu imagino que a maioria das pessoas aqui tem alguma coisa para compartilhar no sentido de um produto, um serviço. Então, a gente quer entregar algo para alguém. Então, eu acredito que o nosso cliente ideal sempre somos nós mesmos, né? Porque se a gente começou a fazer o que a gente faz hoje, é porque em algum momento isso foi interessante para a gente, porque em algum momento a gente sentiu falta disso e quando a gente começou, a gente queria ter alguém fazendo o que a gente faz hoje, para ensinar a gente lá atrás. Então, usem vocês como suas personas ideais. E aí volta um pouquinho a como você era quando você começou a fazer o que você faz.
Vou dar de novo o exemplo de beleza, né? Sou uma maquiadora. Quando eu comecei a pesquisar sobre maquiagem, qual era a minha maior dificuldade? Era encontrar blogs confiáveis, perfis confiáveis que dessem dicas de maquiagem, era encontrar mais resenhas de marcas, era ter opções de marcas não tão caras que eu pudesse ter um resultado bacana, não pagando tão caro, era ter alguém dando cursos a preço popular, enfim. Quais eram as minhas dificuldades no início da minha trajetória? Isso é bacana para entender quais são as dores da sua persona. E quais eram os meus maiores desejos, assim, quando eu estava começando, né? O que eu queria aprender? Eu queria aprender a fazer tutorial de olho preto, eu queria aprender a usar batom vermelho sem borrar, eu queria aprender a maquiar outra pessoa, fazer delineado, eu queria, enfim. O que eu queria aprender quando eu comecei? E quais eram as dificuldades que eu tinha? Por exemplo, se eu queria aprender a fazer um tutorial de olho preto, eu sempre borrava no final. Eu sempre, eu sempre, eu sempre. Deixa eu ver como é que eu posso exemplificar melhor, porque eu estou achando que o exemplo da maquiagem pode ficar muito nichado para quem entende esse universo, né? Deixa eu tentar pegar o exemplo da música. Por exemplo, quando você começou a tocar violão, você tinha dificuldade de estudar sozinho em casa? Então, assim, é interessante pensar que se você quer dar um curso, quer dar aula, é interessante ter conteúdos gravados que seus alunos possam acompanhar e voltar, não sendo necessariamente uma aula ao vivo, que eles possam voltar e tentar de novo até acertar. Enfim, é tentar se conectar com as dificuldades que você tinha quando você estava aprendendo, quando você estava pensando em consumir algo e tentar entender o que o seu público pode vir a ter também. E se você já trabalha de alguma forma com o que você faz, assim, você já dá aula, você já vende o seu produto, faz uma lista de todas as perguntas que você costuma receber. E aí você vai começar a perceber semelhanças entre elas, assim, o que aparece mais. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja de roupa e as pessoas me perguntam muito se tem tamanhos grandes, então talvez eu tenha seguidores que vestem tamanhos maiores. Então, seja interessante eu investir nisso. Se eu faço peças artesanais, as pessoas me perguntam muito sobre o material que eu uso. Então, talvez seja interessante eu explorar no meu conteúdo os meus materiais como um diferencial, falar um pouco mais do que eu uso. Então, assim, respondendo essas perguntas, vocês vão começando a entender quem é a pessoa para a qual vocês querem vender. E agora, assim, dito isso, eu acho que fica mais claro entender por que persona não é o público-alvo, né? Porque você pode vender uma roupa para uma pessoa que não se conecta com a sua marca, mas ela é sua cliente. Ela se conecta, perdão, de alguma forma, mas ela não é o cliente ideal que você pensou quando idealizou a marca. Quando você fecha os olhos assim, imagina alguém comprando o seu produto, não era essa pessoa, mas ela é seu cliente. Só que quando a gente está falando de Instagram, de usar o Instagram para se posicionar e tal, a gente tem que tentar ao máximo conversar com as nossas personas. Porque a gente pode ter muitos perfis de clientes, e aí isso vai acontecer o que eu falei, lá no início, de pulverizar a comunicação. E quando a gente foca na persona que a gente desenhou, a gente consegue manter a comunicação sempre alinhada. Então, quando a gente fala sobre produção de conteúdo, isso vai ficar ainda mais claro. Mas é interessante que talvez até para a próxima aula vocês já consigam ter em mente quem são as personas do seu negócio. Aí aqui entrando sobre análise de concorrência, que é um ponto super importante e eu acho que até é um pouco valorizado, assim. É muito importante que vocês fiquem de olho nas movimentações de outros perfis, outras marcas do seu nicho. É super importante entender o que eles estão fazendo, os recursos que eles estão utilizando,
o que está dando certo, e assim, acompanhar tudo, como se as pessoas comentam. Ui, só um minutinho, gente, que abriu um negócio aqui. Vocês continuam vendo minha tela normalmente? Só aparece a sua apresentação aqui. Ah, beleza, que abriu, já fechei. Abriu uma aba aleatória aqui. Sobre análise de concorrência. É muito importante que vocês acompanhem o que os seus concorrentes estão fazendo. Então, assim, antes mesmo de começar a acompanhar, é bacana fazer uma lista de quem são os seus concorrentes. Eu até falo um pouquinho disso aqui no próximo tópico, mas é interessante que vocês anotem e comecem a acompanhar mesmo quem são as empresas que fazem o que você faz. E elas podem ser muito grandes ou podem ser muito pequenas, mas você tem alguma coisa ali nelas que você admira. Os perfis que se posicionam como você quer se posicionar, os seus ídolos que atuam onde você atua. Enfim, perfis que são referências dentro da sua área de atuação. Então, é dali que você vai tirar inspiração, é dali que você vai entender como o seu nicho ele se comporta, porque às vezes também você pode colocar para si mesmo uma meta de receber 50 comentários por post. Só que no nicho que você atua, quando você olha os perfis que são referência para você, pelo menos, eles têm uma média de 20, de 15 comentários. Então, assim, é sinal de que o seu nicho ele não é muito movimentado. E se você receber 20 comentários, você está na média. Então, é muito interessante você ter esse olhar analítico sobre os seus concorrentes, para que você entenda como você pode se posicionar, até onde você pode ir, até onde você consegue chegar, o que eles estão fazendo. E isso é o que quem já conviveu com pessoas assim do meio de comunicação, publicidade, isso que a gente chama de benchmarking, que é olhar empresas que são referências em determinado assunto e pensar ali boas práticas, o que elas fazem de melhor, e ver como que você pode implementar isso na sua realidade. E aqui eu falei sobre fazer a lista, né? Então, assim, começa fazendo uma lista dos perfis que são interessantes para o seu nicho, para o seu campo de atuação, e tenha em mente, quando você for olhar, algumas coisas, como a forma como eles produzem o conteúdo, se eles usam fotos, se eles usam templates prontos, se eles fazem vídeos, se eles fazem lives, se eles dão aula, o que eles destacam como diferenciais, se a identidade visual é definida, a constância com que eles postam, enfim. E você pode encontrar perguntas que são relevantes para você, por exemplo, se você trabalha com produtos artesanais, se o seu concorrente ele também tem essa diferença de ter uma produção artesanal ou se é algo industrializado, se ele usa essa questão do artesanal como um ponto forte ali na comunicação dele. Então, chega nesses concorrentes com esse olhar mais analítico, ao invés de só passar o olho assim no feed, ver o que está acontecendo e tal, perder um tempo maior ali, não é nem perder, né? É passar um tempo maior ali, observando e vendo o que você pode tirar. E aí, feito isso, você vai começar a entender as semelhanças entre os seus concorrentes, entender como eles atuam, e vai começar a descobrir algumas possibilidades que talvez você não tenha nem pensado. Agora, uma coisa que não está aqui na apresentação, mas eu queria dar de dica para vocês também, busquem referências fora do universo do Instagram. Se vocês querem produzir um conteúdo bacana, um conteúdo interessante ali dentro do seu nicho e tal, vejam filmes que inspiram vocês, fotografias, livros, poesia, música, fora do digital, porque hoje em dia as pessoas que produzem conteúdo, elas se prendem muito ao conteúdo que já está sendo produzido. Então é muito comum que quando um tipo de identidade visual ele ganhe um destaque, é muito comum
que a gente veja 30 perfis igual. Por exemplo, eu acho que todo mundo já viu em algum momento, em algum perfil do Instagram, aquelas fotos que são recortadas e tem uma sombra colorida atrás. Esse formato deu uma explodida, né? Muita gente fez conteúdo assim. E acaba ficando repetitivo, porque é mais do mesmo. Então, eu acho que um grande diferencial para a produção de conteúdo é você procurar fora do digital, sabe? Dá uma olhadinha fora do Instagram, olha para a TV, olha para catálogos, se você trabalha com produto de venda direta, assim, olha, enfim, veja filmes que te inspiram, e daí você vai ter ideias que vão ser mais originais, porque eu tenho certeza que vão ser únicas, né? Ninguém vai ter passado essa trajetória que você fez antes. Então, traz um pouco do seu externo, assim, para sua presença, para sua construção no digital. Isso é super interessante e faz com que o seu conteúdo seja enfim, mais original, né? Aí aqui vamos começar a falar mais sobre as funcionalidades do Instagram mesmo, a construção do perfil ideal, né? E aí eu falo que tem uma dupla dos sonhos, que é a bio perfeita e os destaques atualizados. Eu trouxe até essa foto que tem aí um perfil quando a gente entra, e vocês podem ver que o que a gente vê de cara é isso. A gente olha bio e vê os perfis antes de chegar no feed. Então, esse espacinho aqui é super importante para que o seguidor, o público, o cliente, ele entenda se ele se conecta ou não com você e com a sua marca. Então, falando um pouco sobre a construção da bio perfeita, né? O que precisa ter na minha bio? Isso é uma pergunta muito comum também, porque são só 150 caracteres, então é muito pouquinho, o ideal é que você ali consiga passar os pontos mais importantes da sua mensagem. Então, assim, o que eu recomendo que você sempre tenha quando você for montar a sua bio, né? O que e para quem você produz conteúdo ou você vende. No caso de uma pessoa que tem uma loja de roupa, loja de roupa para todos os tamanhos, loja de roupa para crianças, enfim, entender ali o que você faz, o que você oferece, para quem você oferece e tentar resumir isso numa frase curta. Tenta colocar o seu propósito. A gente, eu não entrei muito em propósito, porque senão a gente vai entrar em construção de branding e tal, e é um assunto que seria papo para outra aula, mas é bacana que você, quando você começa alguma coisa, você tenha um propósito por trás. Então, se você tem uma loja que atende todos os tamanhos, o seu propósito é empoderar mulheres. Se você é professor de música, o seu propósito é disseminar música de forma democrática pelo mundo. O propósito da Teia, que é unir esses profissionais e fazer com que a gente estabeleça conexões. Enfim, é interessante que você defina um propósito e você consiga encaixá-lo também numa frasezinha curta que possa entrar na sua bio, que isso já fala de você de cara para a pessoa que chega no seu perfil. E se você tem algum diferencial, se você já ganhou algum prêmio, se você, por exemplo, se você trabalha com marketing digital e você conseguiu vender 50 mil e-books em 2 dias. Você pode colocar, isso é um troféu, você pode colocar lá 50 mil e-books vendidos em 2 dias. E daí por diante, premiado na categoria tal, no evento X. É interessante que você explore também esses diferenciais e investe nos emojis, porque como a gente tem pouco espaço, então o máximo que você puder representar por emoji, além de deixar a bio mais atrativa, mais colorida, ele também te ajuda a poupar um espaço. E se você tem uma coisa que é muito importante, assim, se você vende alguma coisa, se você quer que as pessoas entrem em contato com você, se você quer explorar o seu produto no Instagram, você tem que ter uma conta comercial.
E quando você tem uma conta comercial, você consegue colocar links e site para que as pessoas cliquem na sua bio, né? Então, se você tem um link na bio, é interessante que o CTA, que é o Call to Action, ou chamada para ação, que fica embaixo, logo em cima do link, ele esteja conectado ao link. Então, se você não tem o site, você pode pegar o link do seu WhatsApp e colocar ali. E colocar um CTA de fala comigo no WhatsApp, ou entre em contato, e uma setinha para baixo para que a pessoa saiba que clicando ali, ela vai entrar em contato direto com você. Ou se você tem o site, acesse o site, compre pelo site, com o linkzinho embaixo também. Então, é interessante que na construção, vou até voltar para mostrar aqui, na construção da sua bio, a última frase ela seja um CTA relacionado ao link que você vai explorar na parte de baixo. E sobre o link, é interessante ter link personalizado. Eu não sei se todo mundo conhece, mas tem um site que se chama Bitly, se eu não me engano é bit.ly, mas se vocês colocarem Bitly com Y no Google, ele aparece, onde você consegue personalizar os seus links. Então, fica muito mais profissional, dá uma cara mais séria mesmo, né, ao negócio. Então, é interessante que você tente personalizar o seu link, seja do WhatsApp, do seu site, quando for colocar ali na parte de links do Instagram. E os destaques, né? Os destaques são super importantes. De cara, eu recomendo que você sempre tenha se apresentando. Esse sim, eu recomendo que seja o primeiro, né? Quem você é, o que você faz. Se você puder falar também para quem você faz. E aí você pode, se você não se sentir confortável em aparecer em vídeos, você pode escrever, mas assim, os vídeos, eles humanizam muito, né? Quando você grava um story se mostrando, colocando seu rosto, falando de você e tal, ele humaniza aquele conteúdo. Então, ele já mostra como você fala, ele já cria quem for criar uma conexão com você, já cria ali de cara. Então, é interessante que você separe um tempo para gravar mesmo um vídeo se apresentando, suba nos stories e deixe ali salvo como destaque. E aí um outro que fale do que você oferece, né, dos seus produtos e serviços, se você é uma loja, o catálogo, se você é um restaurante, o cardápio, se você é professor, as suas aulas, falar um pouco sobre as suas aulas, e esse pode ser escrito, porque são informações mais pontuais, mas se você se sentir confortável em falar também, eu não vou entrar muito em produção de stories, porque isso é o tema do próximo papo, quando a gente for falar sobre produção de conteúdo, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trazer no final sobre isso, fiquem à vontade. Também é bacana feedbacks de clientes e parceiros. Isso é muito comprovado que as pessoas, quando compram, elas olham o feedback. Quem nunca olhou o mercado, o Reclame Aqui, antes de comprar alguma coisa mais cara? Então, assim, ainda mais hoje em dia que o e-commerce está tão forte, então ter uma reputação boa na internet para quem vende, para quem oferece algum serviço, é super importante. Então, sempre peçam para os seus clientes, parceiros, mandarem feedbacks e usem esses feedbacks como conteúdo mesmo, para validar a qualidade do serviço de vocês. Então, é interessante ter um destaque para isso. E aí, esses três, assim, eu acho que são fundamentais para qualquer categoria. Qualquer categoria. Vou até usar o exemplo da teia, assim. Eu acho que é bacana apresentar a teia num primeiro momento, depois a teia como o conceito da teia, né, num primeiro momento, depois apresentar ali os profissionais, né, que são, entre aspas, assim, os produtos que você encontra na teia, essas aulas, tudo isso que acontece dentro da teia. E, por fim, um destaquezinho com feedbacks dos participantes, assim, por que é bacana estar aqui, o que a gente ganha com essa troca, o que me estimula estar aqui, porque eu acho diferente, enfim. É interessante ter essa visão, né? Porque se alguém chega de fora, olha, acha interessante e tal, é o primeiro contato que vai ter. Então, essa impressão positiva, ser valorizada é muito bom.
E aí vocês vão pensar, assim, dentro do universo de vocês, faz sentido ter mais alguma coisa. Se você tem um serviço de delivery, talvez faça sentido ter um destaque sobre regiões de entrega. Se você é uma loja, talvez faça sentido ter um destaque sobre formas de pagamento. Enfim, com o tempo, você vai percebendo assim o que vem dos seus clientes. Se você atende online, se você é, por exemplo, terapeuta e durante a quarentena você está atendendo online, faz um destaque sobre como funciona o atendimento online, porque às vezes as pessoas não confiam tanto, acham que a experiência não vai ser a mesma. Grava um vídeo, grava alguns stories falando sobre isso e salva ali. É interessante porque quando a pessoa entra, esse é o primeiro contato que ela vai ter com o seu universo, né? Então, é bacana que a gente consiga aproveitar ao máximo os destaques para explorar. E, assim, gente, tentem sempre manter os destaques atualizados. Se eles não estiverem atualizados, é melhor que você exclua e não tenha do que manter os destaques lá desatualizados. Porque aí, se você está com um catálogo que já não é mais o mesmo, pode ser que gere uma frustração ali no cliente, e aí cause uma impressão de desorganização. Então, é mais interessante que você apague os destaques e depois suba quando tiver tudo certinho, do que manter eles ali desatualizados. Aí, assim, esse é o primeiro passo para definir, para a gente começar a estruturar o nosso perfil. É construir a nossa bio, e pensar quais vão ser os destaques e aí a produção de conteúdo para esses destaques, o que eu vou precisar produzir para cá. Eu já tenho, assim, se eu seguir todos os passos anteriores e consigo estruturar isso aqui perfeitamente, eu já tenho boa parte do caminho andado para construir o meu perfil bem, bem poderoso, assim, no Instagram. Aí agora sobre hashtags, né? Por que a gente vai falar de hashtag antes de falar de produção de conteúdo? Porque hashtag é a melhor forma de alcançar pessoas. Se eu crio um perfil do zero, ninguém me segue. Ninguém sabe que eu tô ali. Né? Eu vou ter que aparecer para as pessoas começarem a entender que eu tô ali. E a funcionalidade do Instagram para as hashtags é muito boa, porque você consegue entrar nas hashtags e ver o que estão postando dentro daquele tema. Você consegue entender quais são os posts mais relevantes dentro daquele tema. Então, assim, uma boa estratégia de hashtag, ela te ajuda a avançar e a aparecer para as pessoas certas, né? Tem muita gente que não usa hashtag porque tem preguiça, porque acha que fica feio no post, e isso assim, é uma besteira gigante, porque as hashtags são super importantes. Usando a hashtag certa, você consegue encontrar ali as pessoas perfeitas dentro do seu nicho, você consegue até mesmo explorar como você se sai em nichos diferentes. Enfim, é uma ótima estratégia para alcançar e atrair o público. E beleza, eu entendi, mas como é que eu faço para definir quais as hashtags que eu vou usar? Lembra quando a gente falou da análise de concorrentes lá em cima? Volta na sua lista e olha quais as hashtags que os seus concorrentes diretos e enfim, outros perfis ali do seu nicho costumam usar. Se você atua no meio de terapias holísticas, quais são as hashtags que eles usam? Reiki, terapia com florais, florais de bar, cristais, enfim. Quais são as hashtags que essas pessoas usam? Essas hashtags já indicam, se você aí entra nelas, vê quais são os posts que aparecem. Quando você clica, né, no Instagram, na hashtag, você entra nela, você vê os posts que estão ali. Como é a movimentação desses posts? Eles costumam receber comentários. Dá uma olhadinha nisso tudo. Porque dali você já vai ter uma noção de quais as hashtags performam bem dentro do seu nicho.
E aí, beleza, você fez isso, você viu lá dentro do seu nicho quais são as hashtags mais usadas, dentro do tipo de produto que você vende também, você viu isso, mas como é que você sabe qual hashtag usar? Eu gosto de, sempre que eu vou postar alguma coisa, dividir em 2 grupos de hashtags, né? De colocar metade das hashtags relacionadas ao universo, né, da marca, ao meu nicho, e a outra metade relacionada ao conteúdo do post. Então, de novo, se eu sou uma terapeuta que ofereço terapias holísticas e quero fazer um post hoje sobre radiestesia, que é um serviço super específico, eu vou usar as hashtags relacionadas ao meu nicho de terapias holísticas, e aí talvez elas sejam mais gerais, elas sejam tipo isso, terapias holísticas, terapias integrativas, terapias alternativas, medicina natural, enfim, a coisas mais abrangentes. E depois eu pego algumas mais afuniladas, por exemplo, já que eu estou falando de radiestesia, mesa radiônica, pêndulo, que é um instrumento usado durante a radiestesia, até a própria radiestesia. E eu vou entrando e eu vou vendo quais delas são usadas e quais delas performam e vou salvando para ir usando. E quantas hashtags por post, né? Acho que de 5 a 8 é um número bom. Muito mais do que isso, o Instagram pode entender como spam. Então, é bacana tentar não passar muito disso. E até porque é recomendado que você sempre varie as suas tags, né? Porque se você usa sempre as mesmas hashtags, o Instagram também entende como spam e pode prejudicar o alcance dos seus posts. Então, uma coisa bacana é ter no bloco de notas do celular uma página aberta onde você colhe ali todas as hashtags possíveis, assim, por tema. Aí divide nicho, tema X, tema Y. E quando você for montar os seus posts, você vai pegando dali. Porque dentro do próprio Instagram, quando você vai em ver análises, né, ali abaixo do seu post, você consegue ver quantas pessoas vieram para o seu post de hashtags. E se você ficar sempre usando as mesmas, você não vai ter chance de entender qual performa melhor, né? Quando você começa a variar, você vai começando a entender quais as hashtags, qual o universo de hashtags funciona melhor dentro do seu conteúdo. Então, assim, eu sei que é algo que vai te fazer perder um tempinho ali estudando mesmo, entendendo, mas é uma parte super importante da estratégia, principalmente para alcance. Então, antes de você produzir conteúdo, faz essa pesquisa de hashtags, entende ali, e assim, se não ficar claro onde eu encontro e tal, quando a gente acabar, voltar a câmera, eu posso abrir aqui o celular com vocês e mostrar os caminhos e tal, não tem problema, isso é bem tranquilo. Mas separem, antes da produção de conteúdo, é interessante que vocês criem esse universo de hashtags que vocês vão utilizar. E aí, quando vocês forem postar, vocês só vão entendendo qual combina mais, qual tem mais a ver com o tema, quais sempre vão estar, porque é o meu nicho, e vai fazendo as combinações personalizadas para o conteúdo que você vai postar naquele momento. E aí a gente começa a falar sobre atrair seguidores, né? Seguidores engajados, né? Que não só sigam, mas engajem com o conteúdo. Então, assim, eu sei que até aqui já tem muito trabalho, mas agora o trabalho começa a ficar maior, porque é agora que a gente põe a mão na massa de fato. Voltando ao Instagram criado do zero, né? Se eu criei um Instagram do zero, ninguém me conhece. Então, não adianta esperar os seguidores chegarem e ficar postando ali para ninguém, porque eles não vão chegar do nada. Você vai precisar ir atrás deles, pelo menos nesse início. Então, assim, mais uma vez, vamos voltar para a nossa lista de concorrentes lá de trás. E nas hashtags que a gente também pesquisou lá atrás, que são populares dentro do meu nicho, dentro dos perfis ali que eu mapeei como concorrentes, inspirações, e que tenham propostas parecidas com a minha. Por exemplo, se eu sou uma loja de roupa plus size, né, eu vou ali pegar os outros perfis de lojas plus size
e vou seguir toda essa galera. Eu vou seguir todos os meus concorrentes, eu vou seguir todos os perfis que são referências, eu vou seguir todo mundo, todas as hashtags que a gente hoje no Instagram consegue seguir hashtags, né? Eu vou seguir todas as hashtags que são importantes para o meu nicho. E uma vez que eu seguir, eu vou começar a interagir de verdade com esses perfis. Porque quem quer ser visto precisa aparecer, né? Então, essa é a forma mais, assim, genuína e honesta, sem precisar comprar seguidores, de aparecer. Então, até porque, gente, comprar seguidores é algo muito ruim. Tem algumas coisas, eu vou até fazer esse parêntese aqui, que são muito furadas, que as pessoas se metem e depois elas prejudicam todo a performance do perfil delas por conta disso. Comprar seguidores, grupos de engajamento, que são grupos onde você junta algumas pessoas e vocês combinam de que vão sempre, tipo assim, junta umas 150 pessoas e vocês ficam seguindo um ao outro, trocando likes um do outro. Cara, isso aí não adianta de nada, é super vazio, porque são pessoas que não são necessariamente relacionadas ao que você oferece, então não vão se converter em clientes, não vão agregar a conversa ao que você publicar ali, elas vão ser apenas números vazios. E isso vai te prejudicar, porque se você tem muitos seguidores que não engajam com o seu conteúdo, a sua taxa de engajamento, ela cai. Então, o Instagram entende, a gente vai falar disso mais para frente, mas ele entende que o seu conteúdo não é interessante. Então, é melhor que você tenha poucos seguidores, mas que sejam engajados e se relacionem com o que você publica, do que você tenha milhares de seguidores que nem vejam o que você está publicando. Então, essas armadilhazinhas assim, de comprar seguidores, de grupo de engajamento, não vale a pena. Nem entrem porque é muito furada. Então, assim, voltando para essa nossa jornada, né, para sermos vistos. Sigam esses perfis que vocês mapearam como concorrentes, começam a interagir ali. E aí é interessante que vocês peguem tanto perfis grandões quanto perfis menores. Você pode pegar um influenciador que tem milhões de seguidores e um influenciador micro que está começando agora e tal. É muito bacana você tentar ali interagir com todos os universos, porque cada um deles vai ser bom de uma forma. Vai agregar de uma forma. Então, assim, é o trabalhinho de formiguinha mesmo, de entrar, curtir, comentar, olhar, ver os stories, responder os stories, tentar começar uma conversa ali pela DM, pelas directs, né? E, assim, é importante que quando você for fazer isso, não sejam comentários vazios, tipo só emojis e tal. Seja algo verdadeiro, assim, que você realmente tenha conexão com aquele tema, que você realmente tenha algo bacana para agregar, porque se não for algo verdadeiro, você vai ficar óbvio, né? Vai passar ali meio despercebido. Então, assim, como você quer entrar na conversa, é interessante que você realmente se esforce para estabelecer assim uma conexão bem forte, fazer um comentário bem relevante, para que outras pessoas também cheguem a você a partir daquele espaço dos comentários. Essa estratégia ela é muito eficaz com perfis menores, porque geralmente eles estão começando igual a você. Então, isso vai ligar ali neles um gatilho de empatia. E aí, de alguma forma, ele vai te retribuir, ele vai te seguir, ele vai comentar nos seus posts, ele vai iniciar ali uma conversa com você. E assim, essa conexão vai ser super importante quando a gente falar de parcerias mais lá para frente. Então, investir nesse trabalho de comentar mesmo, de conversar e tal, com esses perfis menores, é super interessante. E com os maiores, né? O que você pode fazer com os maiores, com as lojas que têm milhares de seguidores, com os artistas, os influenciadores do seu nicho? Talvez seja mais difícil estabelecer uma conversa próxima com eles, mas existe uma função do Instagram que se chama fixar comentários, que você pode fixar no topo, né, dos seus comentários, o comentário mais relevante. Então,
Se você faz um comentário super interessante sobre o tema que aquele influenciador está trabalhando, é claro que isso é bom para ele. Então, assim, a probabilidade dele fixar o seu comentário é grande. É claro que nem todos fazem isso, tá? Mas muitos fazem. Então, assim, pesquisa quais são esses perfis grandes que você se conecta de verdade e se esforça para deixar um comentário relevante sempre que eles fizerem as publicações. Uma coisa também que eu faço, que vai ser interessante para o próximo ponto, é ativar notificações de quando esses perfis postam. Porque você recebe na hora, né? A pessoa acabou de postar, você recebe. A probabilidade dela estar online quando você comentar e fixar o seu comentário é muito maior. Então, assim, tenta pegar ali pelo menos um post que tenha no máximo 40 minutos, porque aí tem uma probabilidade maior do seu comentário ser visto pela marca, pelo influenciador. E isso também está relacionado ao próximo passo, que tentar, chamar atenção mesmo, assim. É mais difícil você estabelecer uma conversa com o influenciador pelos comentários, até mesmo com as pessoas, porque esses perfis grandes têm muitos comentários. Então, aqui é uma estratégia para chamar atenção mesmo. Quando você receber a notificação que essa pessoa, esse perfil grande, né? E aqui eu estou falando de perfis com milhares e milhões de seguidores, não estou falando dos micro, dos que estão ali começando igual a você. Quando essa pessoa postar, você vai receber uma notificação no seu celular, tem como programar isso pelo Instagram. Você vai no perfil dela, nos primeiros 20 minutinhos, assim, e vê quem são as pessoas que curtiram e comentaram aquele post. E começa a fazer aquela estratégia anterior de seguir, comentar, olhar os stories e tal, nessas pessoas, nesse público que comentou, que curtiu ou comentou o post desse influenciador grande. Provavelmente essas pessoas ainda estão online e elas vão ver ali ao vivo você interagindo com o perfil delas. Então, assim, é um gatilho de curiosidade. Elas vão querer saber quem você é, o que você está fazendo ali, por que você chegou até elas. E se você está fazendo a pesquisa certa, procurando influenciadores assim que estão relacionados, marcas, empresas, que estão relacionadas à sua área de atuação, existe uma probabilidade que essas pessoas se interessem pelo seu conteúdo. E aí, quando você já tem um perfil bonitinho, já começou ali uma produção de conteúdo interessante, a probabilidade delas ficarem é grande. Então, assim, esses passos são para quando você já tiver começado a publicar o seu conteúdo e com o seu Instagram bonitinho. Mas é uma estratégia interessante para você começar a ser visto e atrair as pessoas mesmo para o seu Instagram, né? Porque, claro, a gente quer alcançar mais pessoas. A gente quer que as pessoas saibam o que a gente faz, que a gente existe, que a gente vende tal produto, que a gente oferece tal aula. Então, nós precisamos a gente tem que ser visto. E esses trabalhos mais manuais e tal, eles são uma forma gratuita, orgânica e mais honesta de você aparecer. E aí é por isso que eu falei que, assim, não adianta a gente se conectar com perfis que não tem nada a ver com a gente, porque se eu tô interagindo, se eu entro num perfil de uma influenciadora de beleza, uma maquiadora, e eu tento interagir ali com os seguidores dela, mas o meu perfil é sobre gastronomia, não tem nada a ver, sabe? A chance de ter alguém ali que se conecte com isso é muito pequena. Mas se eu também tenho um perfil de maquiagem e tal, a chance é muito maior. Se eu sou uma loja de produtos de cosméticos naturais, enfim, a chance dessa conexão acontecer é muito maior. Então, acho que por isso que eu quis destacar todas essas etapas, até as primeiras lá atrás, porque o trabalho de estudo, né, para quem quer realmente investir no Instagram, criar uma comunidade forte, engajada, o trabalho de estudo ele toma realmente um tempo muito longo, porque quando a gente acerta nas perguntas lá de cima, acho que, não sei se ficou claro para vocês que é tudo uma escadinha, né? Se a gente acerta lá em cima, a gente vai chegando, quando vai afunilando aqui para baixo, a gente vai acertando e vai se conectando com pessoas mais próximas do nosso nicho, dos nossos temas. E aí, as parcerias, elas são super interessantes para quem está começando agora.
dentro do seu nicho, é interessante que você ache perfis parceiros. E aqui, principalmente os micro-influenciadores, as lojas que, obviamente, não concorrentes, mas que têm afinidade com o seu tema. Por exemplo, se você vende cosméticos naturais, talvez uma loja, alguém que venda marmitas veganas, enfim, tentar criar parcerias com assuntos do seu universo para que vocês possam fazer posts colaborativos, fazer lives juntos, trocar recomendações ali pelos stories, fazer até mesmo vídeos ali indicando um ao outro, repostando conteúdo. Aqui eu não coloquei, mas também sorteios, desenvolver produtos juntos, né? Por que não? Cursos juntos. Então, assim, isso que a Ju faz com a gente aqui na TEI é uma parceria. A gente está aqui trocando. Eu estou trazendo o meu melhor e ela está me cedendo o espaço dela. Então, assim, esse tipo de parceria é super interessante. E se vocês encontram perfis ali que estão começando, que têm afinidade com o universo de vocês, a chance deles aceitarem vai ser muito maior, porque é interessante para eles também. Comentários. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o algoritmo do Instagram, né? Que é algo que sempre, meu Deus, o algoritmo do Instagram prejudicou meu post e tal, ele prejudica isso, prejudica aquilo. Então, assim, como funciona o tal do algoritmo do Instagram? O Instagram, ele é uma rede social. E toda rede social quer que a gente, toda empresa, né, de rede social, assim, eles querem que a gente passe a maior parte do tempo possível nela. Porque é com esse dado de estatística de tempo que as pessoas passam no Instagram que o Instagram convence os anunciantes de que ele é um espaço bacana para anunciar, e é assim que ele ganha dinheiro. Então, se um conteúdo se destaca, se ele faz com que as pessoas interajam mais, logo gastem mais tempo nele, é dessa forma que o Instagram entende um conteúdo ou um perfil como relevante. Então, existe uma escadinha de relevância das interações que a gente faz no Instagram. Quando você curte um post, ele tem, vamos dizer, relevância 1. Quando você comenta, ele tem relevância 2. Quando você compartilha, relevância 3. Quando você salva, relevância 4. Quando você responde uma story, que é o que eles consideram como mais interessante, tal, relevância 5. Quando você começa a ler uma mensagem, né, passa um tempo ali no chat com direct e tal. Então, a gente conseguir sempre agradar o algoritmo, fazendo com que as pessoas comentem, compartilhem, e eu vou afunilar mais essa parte de compartilhar, salvar, quando a gente for falar dos conteúdos, porque eu vou falar sobre tipos de conteúdos para cada objetivo, né? Então, quando a gente consegue estimular isso nas pessoas, elas gastam mais tempo nas nossas publicações e a gente fica mais relevante para o algoritmo do Instagram. Então, os comentários, eles são super interessantes, que você, quando as pessoas... Tente estimular comentários. E aí, como é que eu faço isso? Colocando aquele call to action que eu falei antes, o CTA, chamada para ação, nos meus posts, sempre fazendo uma pergunta, falando para as pessoas comprarem alguma coisa com um link na bio, pedindo para elas deixarem as dúvidas ali, estimulando de alguma forma que elas usem os comentários para se expressar ali comigo e respondendo todos esses comentários. É muito importante responder comentários e assim que eles forem feitos, porque às vezes a gente deixa acumular um pouquinho, vou responder depois, mas se você consegue, quando o post saiu, o comentário chegou, você respondeu, é o melhor dos mundos, porque uma coisa importante que eu esqueci de falar sobre o algoritmo, né? Isso tudo que eu falei sobre avaliar se o post é interessante ou não, ele faz nos primeiros 10 minutos de vida do post. Então, se nos primeiros 10 minutos de vida ninguém curtiu, ninguém comentou, o meu post vai passar despercebido, com certeza. Então, assim, é interessante que a gente consiga bombar esses comentários dos primeiros minutos. Então, por isso que se chegou um comentário, é interessante você responder logo,
porque isso conta como interação e o algoritmo vai entendendo que o seu perfil é relevante. E para a gente também conseguir cumprir esses 10 minutos, é interessante que a gente veja quais são os melhores horários para publicar no Instagram. E onde a gente vê isso? Cada perfil tem a sua resposta de acordo com a audiência. Só que para isso você tem que ter um perfil comercial ou ser um perfil de criador de conteúdo. Você vai lá naquela abinha de insights, que se alguém aqui não quiser, depois eu também posso abrir aqui no celular e mostrar para vocês. Você vai naquela aba de insights e ali você vai nas preferências de público e você vai ver quais são os horários que o seu público está online por mais tempo. Você consegue ver os dias e horários, né, onde acontece o pico de pessoas online, né, do seu público, dentro das pessoas que te seguem, né, dentro do universo que te segue. Isso só é disponível, só fica disponibilizado se você tem mais de 100 seguidores. Então, se você ainda está começando do zero, ainda não tem 100 seguidores, você só vai conseguir ver isso depois dos 100 seguidores. Mas, assim, existe meio que um padrão. É claro que cada perfil tem um comportamento, mas 6 horas da noite, 6 horas e 9 horas da noite são picos de horários para 90% dos perfis. E você pode pensar também no comportamento do seu público. Se o seu público ele trabalha em horário comercial, então, assim, provavelmente de 9 às 6 ele vai estar trabalhando, ele não vai olhar. Mas ele tem um tempinho ali na hora do almoço, ele tem às 6, que é quando ele para de trabalhar, ele tem a partezinha da manhã. Então, você vai vendo ali como que você consegue encaixar e relacionar dentro com os hábitos também da sua persona, por isso que é importante, né, a gente ter essa nossa persona bem definida. E aí, quando você chegar aos 100, você vai conseguir ter isso embasado por um estudo mesmo da plataforma. E aí você vai conseguir ver quais são esses melhores horários. E uma coisa importante, o Instagram atualiza essa informação toda semana. Então, se você viu hoje que o melhor horário da sua página é sábado, 2 horas da tarde, não significa que na semana que vem vai ser o mesmo, tá? Então, é legal você, pelo menos uma vez por semana, acompanhar e tal. Quando você for planejar o seu conteúdo, entender ali como tá hoje o comportamento dos seus seguidores. E se ainda assim você quiser uma informação mais específica, faz pergunta nos stories, pergunta o horário que eles costumam acessar, coloca aquelas enquetes clicáveis que são bem fáceis, a pessoa tem que clicar, nem tem que escrever nada, então, assim, geralmente a adesão é muito boa. E começa a extrair esse tipo de insight que vai te ajudar na construção do seu conteúdo. Bom, galera, então vou abrir aqui para perguntas. Essa parte, ela encerra tudo o que a gente troca sobre a construção de um perfil. Como eu falei, hoje eu não vou entrar em desenvolvimento de conteúdo. A gente vai falar semana que vem só sobre conteúdo, sobre vídeo, sobre Reels, sobre Stories, sobre feed, GTV, live. Vamos falar sobre objetivos e estratégias de produzir conteúdo para atingir cada objetivo. Mas hoje eu quis trazer meio que o alicerce da casa, para que vocês já comecem, até porque hoje vieram essas perguntas reflexivas, então vocês já passam a semana pensando sobre isso e entendendo, assim, qual é o nicho que vocês atuam, onde vocês se encaixam, com quem vocês querem falar, o que você pode colocar na sua bio, para que na semana que vem a gente foque mais na parte visual, conteúdo. Eu vou falar sobre desenvolvimento também de identidade visual. Então, hoje foi essa parte mais focada em boas práticas. E aí, agora, acho que a gente pode abrir para perguntas, se vocês tiverem dúvidas, quiserem comentar alguma coisa, essa é a hora. Ó, Carol, já colocaram no chat duas perguntas. A Gabriele perguntou sobre, primeiro, obrigada, tô adorando acompanhar isso, tô curiosa para
a parte de conteúdos, mas eu vou aqui replicar as perguntas que colocaram no chat, tá? A Gabriela perguntou, e sobre pagar para impulsionar o perfil no Instagram? Sobre impulsionamento? É. Mas você quer saber exatamente o que, Gabi? Como fazer ou se isso é interessante? Eu acho que tem mais a ver com ser interessante, porque foi na hora que eu estava falando sobre comprar seguidores e tudo mais. Ah, tá, entendi. Tá, beleza. Assim, o impulsionamento é muito interessante porque ele vai te ajudar a alcançar muito mais pessoas do que você alcançaria de forma orgânica. Quando você impulsiona, você consegue definir o nicho que você quer alcançar, você consegue definir a segmentação, perdão, a idade, a localização, só que não necessariamente essas pessoas vão virar seguidores. Elas podem, se você está trabalhando com um produto e você vai fazer um anúncio daquele produto, é super interessante. É super interessante porque aí ela vai comprar aquele produto. Mas impulsionar para ganhar seguidores não é interessante, porque é a mesma coisa que comprar. No final, eles vêm por uma campanha que até se chama campanha de page like, né? Que é de dar like ali na página, mas não necessariamente são pessoas conectadas com o conteúdo que você vai trabalhar. Então, é mais interessante, se você for impulsionar, que você impulsione isso, seus produtos. Se você tem um e-book, que você faça um impulsionamento direcionando para que a pessoa possa baixar o seu e-book, que ela possa assistir uma live sua ensinando alguma coisa, e dali ela compra o seu curso, do que você impulsionar o seu perfil, digamos assim. Ela falou, entendi, obrigada. E outra pergunta que a Maria Cláudia fez foi, como faço para pesquisar uma palavra ou hashtag para apresentar a informação nos itens locais? Não entendi aqui. Como faz para apresentar a informação no item... Maria Cláudia, você pode refazer a pergunta, por favor? Acho que teve alguma coisa aqui que eu não entendi. Fazer aparecer. Como faço para pesquisar uma palavra ou hashtag para aparecer os itens locais, é isso? Como se você quer saber como se você, ao pesquisar a hashtag, como você consegue ver quais são os itens próximos a você, é isso? O local? Sim, na lupa. Deixa eu abrir aqui o Instagram. Ah, na pesquisa lá do Instagram, né? Peraí, tô abrindo aqui o Instagram. Aí, vamos lá. Aqui, na lupinha, a gente pesquisa sobre hashtag. Vou pesquisar ó, deixa eu tentar aproximar. Não sei se com essa luz aqui vai ficar ruim. Deixa eu baixar um pouquinho. Aqui, a gente tem a opção de hashtags, certo? Eu vou clicar aqui. Aí, eu vou pesquisar uma hashtag aleatória. Pesquisar aqui, cabelos loiros. Aí ele mostra algumas opções dentro de cabelos loiros. Aí eu vou clicar aqui na primeira. Aí agora que eu não entendi, o que você quer saber dentro desses temas aqui, se você consegue filtrar por local? Oi, Carol. É o seguinte, Oi. quando eu coloco lá na caixa de pesquisa da lupa, alguma palavra, como esse mesmo que você citou, cabelos loiros, né? Aí aparece ali do lado da tag, estava lá, locais. Ah, entendi. Uhum. Tem a Então, ver com alguma aqui, publicação que eu faço no Instagram para os fazer. locais, Uhum.
eles são interessantes para quem tem lojas ou vende algum serviço local. Por exemplo, você tem um salão de cabeleireiro no Rio de Janeiro. Então, na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, bem específico. Então, é interessante que quando você for publicar, deixa eu pegar até uma publicação minha que eu tenha colocado local. Legal. Quando você for publicar, já sei, eu vou usar o exemplo da loja. A minha mãe, ela vende salgadinhos. E aí eu que faço o perfil da loja dela. E eu sempre coloco a localização porque eu acho que é interessante. Aqui. Eu moro na Baixada Fluminense, em Mesquita. Então, eu sempre, quando eu vou, ao publicar, eu tenho a opção de colocar. Eu sempre coloco. Aí aparece aqui embaixo, tá vendo? Por quê? Se as pessoas pesquisarem por Mesquita, o meu post aparece aqui. Porque tem muitos, mas tem os recentes, os mais relevantes, mas enfim, a probabilidade do meu post aparecer aqui, ela é maior. Então, se o seu negócio é local, é interessante você colocar assim. Agora, você sabe aonde coloca ou isso também é uma dúvida? Quanto a isso, entendi. Mas depois, nessa sequência, quando está lá na pesquisa, onde está escrito locais, se você clicar, pegar algum exemplo aí e, por exemplo, clicar lá em locais em vez de tags, vai ter um endereço específico, de repente, do endereço dos salgadinhos. Sim, vou colocar... Uma publicação que eu faça lá na frente, né? Na página no Sim. Instagram. Tá, ok. Isso, exatamente. Não, e se o seu negócio é local, é interessante você olhar também olhar pela localização, o que os seus concorrentes locais estão fazendo, até conhecer concorrentes locais, né? Porque quem mora no Rio, por exemplo, é uma cidade grande, então às vezes não dá para conhecer todo mundo. Dali você também entende o que eles estão fazendo, mesmo que não sejam no seu segmento. Mas é interessante saber o que está acontecendo por perto, se o seu negócio for local. Legal. Tá, joia. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Acho que não, Carol. Bom, se não tem nenhuma pergunta, eu vou agradecer mais uma vez por esse primeiro encontro. Primeiro que é muito importante para ter esse tipo de encontro, a gente poder trocar informações, formar parcerias, enfim, isso é fundamental, é essa tentativa de criar mais conexões, entendendo que é junto que se cresce, então isso realmente é muito importante para a gente. Então, primeiro, muito obrigada. Semana que vem temos esse segundo momento, certo? Vamos para a fase final do curso, que é um Instagram modo turbo. Com certeza a gente vai se encontrar em outros módulos desses assuntos importantes para a gente. Então, era só isso. Eu peço para todo mundo que está aqui também que ainda não conhece, conheçam a Teia. Para quem ainda não conhece, né? Tem o nosso site teiacoletiva.com, tem nossas redes sociais teia.coletiva. É legal conhecer, ver quem mais entra ali. Agora eu vou começar uma live lá no Instagram com a Maíra Freitas, que é uma cantora, compositora carioca, muito bacana. Todo sábado a gente tem essas lives de bate-papo lá no nosso Instagram, às 5 da tarde, que é o nosso quadro chamado Gente Foda, para conhecer outras trajetórias de outras pessoas, porque a gente sabe que a gente aprende muito ouvindo as histórias de todo mundo. A Carol falou um pouco disso lá no início da apresentação dela, de ter interesse em conhecer as histórias, e isso é muito importante para a gente também, então é mais um ponto de conexão. Enfim, muito obrigada. Sábado que vem tem mais, às 3 horas, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. E é isso. Aí, se você quiser falar qualquer outra coisa, depois a gente se encerra aqui. Muito obrigada a todo mundo que está aqui também. Também só agradecer, gente. E se vocês conseguirem responder aquelas primeiras perguntas e quiserem trazer na semana que vem, que aí a gente trabalha os exemplos, quando for falar de criação de conteúdo, focado, enfim, nos campos que vocês atuam. Aí acho que pode ficar até mais
mais fácil de entender e de visualizar. Aí acho que vai ser bacana se vocês conseguirem fazer isso. Carol, você consegue disponibilizar aquele material para gente? Claro, Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para Carol me passar e eu vou fazer um linkzinho para colocar lá nas nossas relações de link na nossa página do Instagram e eu também vou mandar por e-mail pelo Simpla para todo mundo. maravilha. Uhum, Tá ótimo. Aí eu mando o Valeu. contato. Pode ser, Carol? Você me manda e eu faço claro, essa passagem para todo mundo. Porque eu vou ter tá que encerrar ótimo. aqui depois de qualquer mais dúvida aparecer. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Mais algum pedido? Não, eu queria agradecer, Carol. Obrigado por tudo que você Imagina, falou. imagina. Espero que vocês tenham gostado, gente. Com certeza. Foi ótimo. Então, muito obrigada, gente. Sábado que vem a gente se vê pro fim desse Beijo. curso, tá? Beijinho. Tchau, tchau, Até gente. mais. Beijo, Tchau. gente. Tchau, tchau. Beijo. Vamos lá pro nosso Instagram agora.